Nova rodada de GAAs da AEDAS. Os grupos de atingidos e atingidas, ou GAAs, são reuniões com a população atingida para identificar todos os danos causados pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão e para debater possíveis soluções para superá-los a partir das necessidades coletivas e individuais das comunidades atingidas. É nesses espaços também que a AEDAS apresenta informações técnicas e dialoga sobre direitos. Essas reuniões têm sido articuladas principalmente em ambiente virtual, por conta da pandemia da Covid-19. Nos últimos GAAs, que aconteceram no segundo semestre de 2020, foram levantados danos e medidas reparatórias emergenciais para as cidades de Brumadinho, Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas. Assim, o objetivo dessa nova rodada de GAA é discutir as necessidades mais urgentes das comunidades, que foram levantadas pela AEDAS a partir das medidas emergenciais informadas no registro familiar e também foram analisadas na matriz de medidas reparatórias emergenciais. Essa análise foi realizada a partir do que as comunidades atingidas trouxeram nos nossos espaços participativos. Com isso, pensamos também em possíveis encaminhamentos para essas necessidades. A partir do registro familiar e juntando com as informações que surgiram nos GAAs já realizados, a AEDAS elaborou propostas que serão levadas para essa nova rodada de GAA para serem aprovadas. Isso chamamos de planos de ação de medidas prioritárias. Prioridade: as questões mais importantes da sua comunidade. Encaminhamento: entidades que podem agilizar uma possível solução. E o que pode ser solucionado com base nas decisões do acordo. Levantamento: quais informações teremos que levantar para consolidar os encaminhamentos? Nos primeiros meses de trabalho da AEDAS, mais de 9.000 atingidos e atingidas da região 1 e da região 2 do Paraupeba construíram espaços participativos. A matriz de medidas reparatórias emergenciais é fruto desse trabalho. O documento, que foi construído por várias mãos, reúne mais de 200 medidas mitigatórias para reduzir os danos. Está distribuída nos seguintes temas: 1. Direito à comunicação e acesso à informação. 2. Direito à água. 3. Direito à moradia. 4. Direito de acesso à infraestrutura e a serviços públicos de qualidade. 5. Direito ao trabalho. 6. Direito dos povos das comunidades tradicionais, das mulheres, das crianças e dos adolescentes. 7. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E 8. Direito à reparação dos danos morais e materiais. Antes de pagar a reparação integral, as medidas emergenciais, aquelas que continuam a ser causadas pela mineradora ou que aumentam com a ausência da solução, devem cessar, com as respostas dos problemas do rompimento que continuam agravando a vida das famílias. Só assim, as famílias atingidas vão ter condições de começar a se reerguer e a participar de forma efetiva do processo na busca pela reparação integral. A AEDAS tem trabalhado internamente para dar encaminhamento a medidas prioritárias, buscando meios para sua resolução. Mas para isso acontecer, é necessário saber das medidas prioritárias de cada comunidade e unidade territorial tradicional, o que temos mais condições de tornar realidade. Para este momento, fizemos uma análise de todas as medidas emergenciais informadas pelas atingidas e pelos atingidos em nossos espaços participativos, considerando também o registro familiar, para identificar quais são as medidas prioritárias de cada comunidade. A equipe de gestão de informação separou em categorias cada uma das medidas emergenciais mencionadas no registro familiar e também nas medidas emergenciais dos povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana, o PCTRAMA, indicando aquelas que aparecem com mais frequência em cada comunidade e unidade territorial tradicional. No total, foram avaliadas 4.285 medidas emergenciais da região 1 e 5.921 da região 2. Depois disso, a equipe de diretrizes de reparação integral, nossa equipe de advogados e advogadas, fizeram uma análise da força jurídica das medidas indicadas pela gestão de informações. Isto é, analisou as medidas que foram mais mencionadas pelos atingidos e atingidas,
destacando as que possuem mais probabilidade de serem aprovadas logo, como aquelas que são mais urgentes, as que já foram objetos de acordo ou que já tenham comprovações suficientes. Essas equipes buscaram responder quais são as medidas prioritárias, para quem nós podemos encaminhar essas demandas, quais podem se encaixar no acordo firmado entre a Vale e o Estado, que outras informações precisamos levantar para conseguir construir um plano de ação por comunidade e encaminhar essas medidas com mais firmeza. Nós, mobilizadores e mobilizadoras, acompanhamos todo o processo porque estamos em contato cotidiano com a comunidade. E nessa nova rodada de grupos de atingidos e atingidas, nós vamos propor encaminhamentos para buscar solucionar as necessidades das comunidades. Nós validaremos e aprovaremos com cada comunidade atingida um plano de ação para as medidas prioritárias por comunidade, focando sobretudo naquelas que podem ser possíveis por meio do acordo. Enquanto encaminhamento, nós vamos refletir o que pode ser feito para resolver essas questões e quais entidades podem agilizar uma possível solução. Por exemplo, o encaminhamento que já temos feito é sobre a demanda de água, que é um problema gritante em diversas comunidades. Se nós já temos encaminhado esse problema para a Vale e para a Copasa, e chegamos inclusive a conseguir repercussão midiática para alguns casos, por que o problema ainda não foi resolvido? Porque várias comunidades continuam dependendo do fornecimento de caminhões-pipa e de galões de água da Vale. Então o que mais pode ser feito, tanto por parte delas, quanto por parte de outros responsáveis? Enquanto levantamentos nesse processo, nós vamos refletir quais são as informações necessárias para reforçar a urgência dessa demanda e tornar possível o encaminhamento, seja coletivo ou seja individual, das pessoas de uma comunidade. É isso mesmo, Esther. E no final de outubro de 2020, nós somos surpreendidos com uma proposta de acordo. Apesar das pessoas atingidas serem as titulares de direito desse processo, elas foram excluídas de participar dessa construção. A EDAS e as demais assessorias técnicas independentes também foram excluídas. No dia 4 de fevereiro de 2021, foi firmado um acordo entre a mineradora Vale, o governo do estado de Minas Gerais e as instituições de justiça. Segundo os documentos que foram recém-divulgados, serão pagos 37,68 bilhões de reais pela reparação dos danos socioeconômicos e socioambientais causados ao estado de Minas Gerais pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Esse acordo agora recebe o nome de Termo de Medidas de Reparação. A nossa equipe já teve acesso ao conteúdo e ao texto desse acordo. Nós analisamos e estudamos como ele influencia e torna possível o encaminhamento de cada medida emergencial. É importante a gente relembrar que os atingidos e atingidas são e devem ser os protagonistas desse processo, dessa construção desse processo, sempre participando e construindo força social para que os encaminhamentos se tornem realidade, sendo fruto de uma ação coletiva de luta pelos direitos. Os poderes públicos e a Vale é que são os responsáveis pela execução dessas medidas. A assessoria da EDAS é um instrumento para fortalecer esses caminhos técnicos e jurídicos dessa caminhada. A EDAS permanece auxiliando os atingidos e atingidas da Bacia do Paraopeba, em especial da região 1, Brumadinho, os familiares de vítimas fatais, e também da região 2, Betim, Igarapé, Mário Campos, Juatuba, São Joaquim de Bicas e Mateus Leme, contemplando também os povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana, buscando garantir também a participação informada de todos os atingidos e atingidas.